Agora está surgindo um novo modismo na internet, né? As pessoas colocam suas lives, fazem oração, né? Oram supostamente em línguas, né? E a gente pensa assim, pô, o cara podia estar fazendo um monte de coisa, mas está orando e tal. Mas tem algumas coisas que a gente precisa analisar também. Tem muita gente que não ora em línguas, mas acha que ora em línguas, inventa a sua própria língua estranha. Isso é como você dizer que te deu um dom que você não recebeu. Então, já para deixar você consciente que se você ora em língua e sabe que não recebeu o dom, você está mentindo para Deus. Então, se você recebeu o dom, show de bola. O que ora em línguas também deve orar para interpretar as línguas, né, para que a igreja seja edificada, porque o dom de língua edifica o seu próprio espírito. E, segundo as cartas de Paulo, você precisa orar para interpretar. Mas, tudo bem, grandes pregadores também falam isso, enquanto estão pregando a mensagem, às vezes intercalam orando em línguas, não tem problema algum. O problema é, Deus te deu realmente o dom, né? É essa a questão, é como você revelar alguma coisa que Deus não te deu a revelação. E muitas pessoas se posicionam como uma pregação misteriosa, né? É como se Deus estivesse entregando alguma coisa. Ah, Deus está entregando. Quando você diz que Deus está revelando algo que Ele não está fazendo, você também está mentindo. Então você pode orar, você pode fazer o que for, né? Pregar a palavra de Deus, tem toda a liberdade. É melhor do que, né, tá fazendo outras coisas, isso com certeza. Mas você percebe que tem pessoas que fazem somente para serem vistas, somente para serem notadas. Esse também é um outro problema, porque o ser humano já tem uma tendência à vaidade, né? Então, às vezes o cara está ali orando para ver quantas pessoas vão estar olhando ele orar. Isso já é um erro, né? Isso já é um erro do coração do homem. Eu é muito chato porque as pessoas não querem estar pregando para o vento, lógico. Ninguém quer estar pregando sem ter ninguém para ouvir. Mas simplesmente a palavra de Deus é uma coisa tão poderosa que você sabe que não volta vazia, né? Como diz Isaías 55:11. Então não há preocupação, né, sobre os efeitos dessa palavra, porque ela vem de Deus. Ela vai ter o efeito necessário. A hora que a pessoa ouvir, estiver necessitada daquela mensagem, aquela mensagem entra no coração. O pior é que essas coisas começam a surgir no modernismo e tem pessoas que abandonam a igreja para viver da sua igreja virtual. E daqui a pouco estão recolhendo dízimos e ofertas de uma igreja virtual. Porque tudo para Deus, a primeira coisa que Deus faz é olhar dentro do seu coração e saber qual foi a motivação da sua obra. Qual foi o que foi aquilo que te motivou? O homem se contorce para lá e para cá, tenta analisar. Ele tem que ter, o ser humano tem que ter essa capacidade de entender qual é a motivação. Qual é a motivação pelo qual você faz alguma coisa? Porque se essa motivação não for de fato realmente querer ajudar as pessoas, realmente doar para as pessoas uma parte do seu tempo de vida pelo propósito do Evangelho, por entender que as pessoas necessitam de Jesus, se essa não for sua motivação, essa motivação é pessoal, e se ela é pessoal, o diabo também tem interesse nessa motivação. É daí que surgem as desobediências. A falta de mensagem bíblica não é uma coisa preocupante. Tem muitos pregadores que pregam na linha do evangelho correto. Eu sou desses pregadores que prego corretamente. Tenho certeza absoluta disso. Até porque, quando eu prego, eu gosto que questione o que está sendo pregado
e gosta de responder os questionamentos. Porque quem tem a verdade, nada se pode contra a verdade. Mas o pior é quando surgem as heresias a partir disso. As heresias são as coisas que mais estragam a vida das pessoas. Às vezes a pessoa não entende que uma igreja que ela edifica os seus ensinamentos sobre um outro fundamento. O fundamento é Cristo, né? Paulo lança os alicerces da igreja. Ninguém pode lançar outro fundamento a não ser Cristo. E aquele que lança alguma coisa tem que observar o que está lançando, porque não pode modificar a estrutura do Evangelho. E aí você vem com uma teologia do século XXI agora, né? Do homem ir para a igreja buscar prosperidade, do homem querer mais de Deus, mais para essa terra. Essa teologia, ela não se sustenta, ela nunca vai se sustentar no Evangelho. Você imagina na época de Paulo, onde os cristãos eram cerrados ao meio, lançados na cova dos leões. Essa não era uma preocupação da igreja daquela época. E não vai ser, porque no futuro o anticristo vai ser um movimento pior do que a época de Paulo. Porque vai ser o final, a última cartada, e vai ser muito pior. Então os cristãos, eles precisam estar exercitados para não amar o mundo, para não olhar para trás como uma mulher de Ló. Eles precisam passar por dificuldades para serem treinados no fogo para enfrentar as dificuldades vindouras. Se mesmo que o anticristo não surja, o mundo jaz no maligno. Vão haver coisas para barrar a sua fé, vão haver coisas para tentar te parar, né? Se você não entender bem o Evangelho, até a morte de um ente querido te deixa com raiva de Deus, te afasta das coisas de Deus. Isso em algumas pessoas que não entendem que a vida é dessa forma. As pessoas vêm ao mundo e morrem, muitas vezes injustamente. Isso não significa que Deus tem ódio delas, não significa que Deus não se preocupou com elas, ou em algum momento Deus falhou. É que são coisas causadas pelo próprio ser humano, que estão dentro da vontade permissiva de Deus. Você, há poucos meses, teve a tragédia lá de Brumadinho, que matou milhares de pessoas. Pessoas boas, pessoas ruins, pessoas da igreja, pessoas não cristãs. E as pessoas não podem ficar se perguntando por que Deus permitiu isso. E você sabe que as consequências daquilo foram irresponsabilidades do homem. Irresponsabilidade do homem. Deus podia dar livramento, como deu livramento a algumas pessoas, mas para Deus, a vida é eterna. No pensamento de Deus, para os seus, a vida é eterna. Não termina aqui. Se você vir, como Paulo disse, se não há ressurreição, somos os mais miseráveis que existe. Se não existe ressurreição, comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Não há motivação para se viver nem numa vida reta, se não existe eternidade, se não existem as promessas do Evangelho. Mas nós temos a promessa de vida eterna, nós estamos aguardando um corpo glorioso, uma coroa da vida para reinar com Cristo, nós estamos aguardando grandes promessas. E é isso que o Evangelho tem que martelar como consolação no seu coração. É essa consolação, que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Mas tem gente que está trocando, está querendo que a glória da primeira casa seja maior. Em todo momento a Bíblia diz, nossa pátria não é aqui, a nossa pátria está no céu. Então, quando um pastor se determina pela sua doutrina que ali vai ser diferente, né? Nós temos uma só fé, um só Espírito, um só Jesus. Deveríamos estar pregando a mesma mensagem. Mas quando o cara bate na mesma tecla, lembre-se do que Jesus disse. Naqueles dias muitos me dirão, Senhor, em teu nome não profetizamos? E não curamos a muito? Apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Vós que praticais iniquidade. Nunca. Eu penso que Jesus está dizendo
que nunca chamou eles para nada. Nunca chamou eles para nada no Evangelho. Que tudo que eles fizeram foi uma mentira, né? Se Jesus não diz para eles que eles estavam errados, que eles não usaram o nome de Jesus, não quer dizer que Jesus está apoiando a questão que eles estão colocando sobre o julgamento de Deus. Mas Jesus disse exatamente essas palavras: nunca vos conheci. Ele poderia ter dito: eu vos conheci por um momento, mas vocês se perderam. Mas ele disse: nunca vos conheci. Nunca foram chamados. Nunca receberam do Espírito Santo, que recebe do que é de Cristo. O próprio Jesus diz: o Espírito Santo vos dará do que é meu, porque ele me glorificará. Então, nunca foram chamados. E tem pessoas seguindo pessoas que nunca foram chamadas. Nunca foram chamadas. Tem pessoas que podem ter tido um chamado no começo e foram reprovadas. Por quê? Porque decidiram tomar um caminho diferente do de Cristo. Existem essas pessoas, mas tem pessoas que nunca tiveram o propósito correto do Evangelho. Então, a questão é de autenticidade. Nós já temos tantos combates na vida, né? Você luta contra a sua carne, você luta contra as setas do maligno, você luta contra as heresias, você luta contra políticos corruptos, você tem uma série de lutas, você luta contra os seus sentimentos, seus pensamentos, desejos, e são muitos embates que o ser humano tem com a sua estrutura frágil, humana, pecaminosa. Se você ainda vai perder tempo em seguir um falso evangelho, você só está contribuindo mais e mais para a sua queda, porque você não tem alimento. Como que um pastor que não é chamado por Deus vai alimentar você? Aí a pessoa diz assim: não, mas eu creio, e daí? Essa é minha fé, você não pode. A minha igreja é X, a sua igreja é Y. São carnais, diz Paulo. Vocês dizem que um é de Apolo, outro é de Pedro, outro é de Cefas. E Paulo diz: por acaso algum desses daí foi crucificado por você? Não pude vos falar espirituais porque são carnais, porque vocês ainda estão brincando que um é diferente do outro, sendo que nós servimos ao mesmo Senhor. Deveríamos estar andando no mesmo caminho. Não existe esse negócio de que uma igreja tem uma fé diferente da outra. Não existe um convite da igreja: vem para cá, Brasil, porque aqui tem milagre, enquanto as outras não têm. É como se você dissesse que a sua é exclusiva, que só a sua Deus usa. Quando o pastor faz isso, ele já está reprovado. Por quê? Porque ele não está pautado no Evangelho. Você pode perceber que Paulo, mesmo sendo perseguidor da igreja, quando é compreendido que Deus está, através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, da palavra de vida eterna, no coração de Paulo, e ele passa a ser perseguido, não tinha problema nenhum em Pedro dar a destra de comunhão a ele. Não houve nenhum momento em que Pedro disse que Paulo não era cristão. E olha que Paulo perseguiu e deu seu voto para a morte de Estevão ali. Então você percebe, olha a diferença, né? O nível. Você percebe que eles tinham uma conformidade entre eles. Não havia impedimento. Se Pedro quisesse ir lá nas igrejas que Paulo fundou para pregar o Evangelho, ele poderia. Ele só não foi por quê? Porque Pedro é o pregador da circuncisão. Ele é chamado para pregar para os judeus. E Paulo foi para a incircuncisão. Paulo queria pregar para os judeus, mas Deus o chamou para pregar para os gentios. Mas ele pregou um pouco também para os judeus. Isso não impediu, o Evangelho não tem empecilhos. Mas Paulo compreende que ele foi separado para pregar para os gentios. Ele compreende isso. Então, o Evangelho, olha só, tem muitas contendas na igreja. Tem gente que só quer prestígio. Tem gente que está chateado porque faz tudo e o brilho é da outra pessoa. Tem muita meninice na igreja.
Se você aprende a palavra de Deus da maneira que ela é, se você busca, você tem um dom, mas você tem que buscar, estudar, ter um comentário bíblico, ser bem instruído. O obreiro tem que saber, tem que ser primeiramente fiel, que é o básico e fundamental, e depois saber manejar bem a palavra de Deus. Se você consegue fazer isso, eu duvido que não te convidam para pregar o Evangelho, né? Eu duvido que na igreja que você colocar os pés, o dia que você der uma palavra, que as pessoas não consigam reconhecer o dom de Deus em você, a sabedoria do Evangelho em você. A sabedoria não salva a gente não, tá? Salomão se perde na vida mesmo sendo um homem muito sábio. Um homem que, quando duas mulheres brigavam, né? As duas mulheres tiveram filhos ao mesmo tempo e uma dormiu sobre o próprio filho e acabou matando o filho. E de noite trocou, só moravam as duas na casa, as duas tinham um neném recém-nascido, trocou as crianças, né? E aí, quando aquela mãe que estava com o bebê vivo acordou, ela viu que tinha um bebê morto, repara no rosto dele, viu que não era o bebê dela, e levou essa questão para o rei, e o rei mandou cortar a criança no meio. Se é um soldado afoito, já tinha cortado a criança antes do rei falar, né? Mas ali era um acordo ali do rei. E ali, quando o rei Salomão manda dividir a criança no meio, a mãe se comove e diz, não, pode deixar a criança com ela. Enquanto a outra que trocou a criança dizia, não, nem ela, nem dela e nem meu, pode cortar no meio. Tipo, porque não queria ficar errada na frente do rei, né? É a primeira vez que a gente vê uma pessoa que leva a questão primeiro está com a razão, né? E às vezes a pessoa se antecipa e quando você ouve os dois lados, descobre que aquela pessoa que foi a primeira a falar que estava tudo errado. Então, o rei dá o filho àquela que se comove, por quê? Porque a mãe com certeza teria esse sentimento, né? De querer, mesmo que o filho tivesse com a outra, mas pelo menos que estivesse vivo. Então você vê a sabedoria de Deus em Salomão, que até a rainha de Sabá ela veio para ouvir a sabedoria de Salomão. Ele não era só sábio, como era humilde e como também cuidava muito bem dos seus criados. Ela recebe uma bagagem do que é realmente ser sábio. A humildade precede a honra. E ela tem uma impressão muito boa de Salomão quando ela volta para a terra dela, né? Ela volta cheia de exemplos divinos, posso dizer assim. E mesmo assim, Salomão, com toda a sabedoria, ele se perde, né? Um homem que tinha muitas mulheres, ele tinha liberdade, né? Deus tolerava isso, mas ele não consegue se conter e começa a casar com mulheres de povos estranhos, que sacrificavam seus filhos recém-nascidos, jogavam seus filhos no fogo, coisa que para Deus era abominável, e acaba que Salomão constrói até altares para essas mulheres fazer os sacrifícios, possivelmente matando os próprios filhos dele, né? Então olha como é que um homem tão sábio se ilude com a vida e passa a investir nessa vida e se esquecendo da que é mais importante, né? A próxima vida que será eterna e perfeita, sem lágrima, sem sofrimento. Então, eu vejo que esse evangelho da modinha que nós estamos vendo hoje no Facebook, né? Eu tenho uma profecia para você. As pessoas estão tão carentes que você falar, cara, com a alma vazia, a alma com sede, até o amargo se torna doce. Não é só os evangélicos que fazem isso, não tem gente jogando búzios, tem gente jogando cartas, tem gente aproveitando essa era, né, para ter notoriedade, para encher suas igrejas, para fazer não sei o que lá, né? E depois vêm os escândalos, né? Porque são igrejas virtuais, elas não têm satisfação, elas não têm CNPJ, não têm satisfação a dar a ninguém, né? Às vezes o pastor do cara nem sabe que ele tem aquele canal virtual ali, que ele está pedindo dízimos, ofertas, que ele tem outros interesses,
e tem muitos desses que se envolvem com as mulheres dos outros, filhos dos outros. É uma pilantragem só, né? Então não tem nada a ver com você fazer um trabalho sério. Você não precisa pular para fazer oração, você não precisa quicar, você não precisa demonstrar. Eu não vejo na Bíblia que os discípulos ficavam pulando de um lado para o outro, né? Quem tem o Espírito Santo não precisa nem quicar, não precisa de nada. Abre a boca, a alma das pessoas se enche de alegria, né? Porque o Espírito Santo tem esse poder, o poder não está em nós. E a pessoa pula para lá e pula para cá, é meu jeito de pregar, aí roda, e fica uma parafernália só, e você vê muita comoção, muita tentativa de impressão, né? de imprimir uma imagem de unção, a palavra certa pode ser colocada assim, quando na verdade há intenções perigosas, né? Então eu fico observando os pregadores modernos, eles deveriam estar mais inteligentes, pregando com mais tranquilidade. Primeiro que não é por muito falar que seremos ouvidos, não é por força nem por violência, né? O Evangelho de Cristo entra no coração do homem que o recebe. Eis que estou à porta e bato, se abrir, entrarei e cearei com ele. É um convite bonito, maravilhoso, que você tem que se agarrar a ele, que se você não quiser, você vai perder a oportunidade. Simplesmente assim, o rei é Deus. Jesus é o rei filho, é o Deus filho. Ele não tem que se dobrar diante de você e mostrar milagres se você crê nele, não. É você que tem que se dobrar. É você que tem que se humilhar. A cruz, a crucificação do Messias era um escândalo para os judeus. É um escândalo dizer que o Messias deles ia ser crucificado. Estava nas Escrituras. Se você lê o Salmo 22, até as vestes repartidas de Jesus está ali, ó. Lançaram sobre a minha túnica, lançaram sorte, sobre minhas vestes foram repartidas. Está ali, profetizado 1000 anos antes da vinda de Cristo. Então ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. É você que tem que se ajoelhar, é você que tem que se humilhar. Se você não quer, morra com o seu coração endurecido. Mas o Rei não vai se dobrar aos seus caprichos, porque o que ele podia fazer, a humilhação que ele podia ter feito, ele fez lá na cruz. O maior ato de humilhação foi o Messias vir sem nenhuma dívida com Deus pagar a nossa dívida. Essa é a história que não vai mudar. O que ele fez é o que te garante perdão, é o que, quando você não se sente perdoado, quando você faz algo que a humanidade não te perdoa, ele se humilhou para que você tivesse o perdão. Então quem é que tem que se dobrar nessa história aí? Quem é que tem que deixar para trás o velho homem, a vida de pecado? Filho. Quando toca nesse assunto, a Bíblia diz que muitos se afastam, porque não querem que a luz de Deus revele os seus podres, as suas sujeiras. Eles não querem o arrependimento. Se afastam de Deus porque não querem que suas obras sejam manifestas. Mas quem está em Deus, mergulha na luz, não tem vergonha de mergulhar na luz, porque realmente quer que o Espírito Santo revele para ela tudo que está errado. Pensamentos egoístas, pensamentos ruins, palavras torpes, quer que tudo seja revelado para quê? Para que seja expulso. É por essas coisas que vem a ira de Deus sobre a humanidade. A sua língua falando o que quer, você nas rodas dos escarnecedores, o seu pensamento fazendo o que quer e bem entende, rindo de coisas que não é agradável. E ali hoje em dia, né, a galera se une aí no zap aí, fica escarnecendo e tal, se sentam na roda dos escarnecedores. E o diabo só preparando laços de morte. Simplesmente está preparando laços e você não percebe. O rei Davi já caiu em muitos desses laços e clamou a Deus e viu Deus livrando ele da lágrima, do sofrimento, né? Dos pés de serem presos. Então comece a refletir sobre isso.
Comece a refletir de quantas vezes Deus nos livrou. Você pode estar aqui amanhã, você entrar numa van e você sofrer um acidente e partir. Às vezes eu fico pensando nisso, como é que a vida se acaba rápido. Você não tem controle sobre a sua vida. Hoje mesmo eu entrei numa van e o cara é igual um animal no volante. Ele parecia uma anta dirigindo. E ali você vê que a sua vida está nas mãos de um inútil, irresponsável. E você não pode fazer nada. Nada do que você fizer vai mudar isso, a não ser orar e ficar com medo ali, temendo pela sua vida, porque a sua vida fica nas mãos de um cara que está controlando uma máquina. Então é desse jeito que está a humanidade. As pessoas, quando você ouve a história de Lázaro e do homem rico, não teria problema nenhum o homem rico pensar nos seus empreendimentos, quebrar os seus celeiros e fazê-los maior. O problema é viver uma vida achando que não vai morrer, sem se preocupar em construir um tesouro do céu. A questão daquela história ali não é nem a questão de Lázaro que mendigava, que ele não ajudava também, para você ver o egoísmo do homem que tinha tudo, nem sequer era capaz de reconhecer a miséria de Lázaro, que estava sofrendo. Mas as suas preocupações, suas bens, só pensava em si. O que eu farei? Vou destruir esses celeiros, já não tem espaço mais, vou construir maiores e vou viver a vida toda bem. É assim que os homens, muitas vezes mais ricos, pensam. Vou construir meu pé de meia aqui, minha empresa, e depois eu vou viver bem. O viver bem deles é, vou sair com a prostituta que eu quiser, mulher para mim não vai ser o problema. Cachaça também, porque essas pessoas que vivem no pecado, o mal se apega a elas de uma forma terrível. Drogas, a droga vem e fica, a bebida vem e fica, tudo que é maldade vem e fica. Sabe por quê? Exatamente o que Jesus disse: a casa vazia, sai um demônio, volta com 7 piores, o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. O mal tem livre acesso à sua vida. Então, se ele vem roubar, matar e destruir, esse projeto já começa no cigarro, já começa na bebida, depois vai mudando. É um projeto arquitetado. Ele não vai destruir tua vida de uma vez só. Ele não pode, mas ele vai tentar de todas as maneiras, com as suas setas, se prender a você. O cara está com a alma vendida. Ele se preocupa, não, vou gozar da vida. E aí sabe o que acontece? Ele morre sem conseguir viver muito tempo com as suas riquezas. E outros vivem muito tempo no pecado e pensando que Deus não está preocupado. Deus está dando corda, está dando oportunidade para ele se arrepender. E ali tem uma empregada que é evangélica, e ali tem pessoas que ele despreza como evangélicos porque são pobres, né? Afinal, eles têm a fé porque eles precisam, eles não têm o dinheiro que eu tenho, eu não preciso de Deus. É assim que eles pensam. Muitos deles. Não importa também se você pensa, eu preciso de Deus, mas se você não toma nenhuma atitude. Esse seu pensar não vai modificar nada acerca da vida eterna. Ah, mas eu roubei, mas eu fiz pela minha família. Eu estou fazendo uma coisa porque, sabe, o ser humano cria razões onde não tem razão. Não pode se ter razão. E ali ele não se preocupa em conquistar tesouros no reino de Deus. Ele não se preocupa em consertar a sua vida. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ele não se preocupa que Jesus morreu por ele na cruz e sofreu para lhe dar o direito à vida eterna. Não há preocupação nenhuma. E ele vai vivendo a sua vida somente preocupado em satisfazer os seus desejos. E é esse o perigo. Mas eu não vou muito longe, não. Tem muito crente que não é rico, mas vive muito bem de vida. Tem boa casa, né? Hoje em dia se tem ar-condicionado, coisas que os reis não tinham. Chuveiro elétrico. Ele tem tudo, tem internet à sua disposição, videogame, ele tem todos os entretenimentos, ele almoça no shopping, ele tem uma liberdade financeira, ele é rico.
Muitas vezes você não é milionário, mas você tem liberdade financeira para almoçar onde você quer, para ir aonde você quer, você viaja para onde você quer, só não pode viver da maneira que você quer. Porque você está caindo na mesma cilada. Você também é rico. Se você tem liberdade financeira hoje em dia, você é rico. Você não se acha rico, mas você é. Ah, mas eu trabalho muito, mas você é rico. Porque você pode, na hora que você quiser, tirar umas férias. Você tem dinheiro para ficar de férias. E você não pode viver assim ocioso. Tem muitos cristãos que, se tivesse prosperidade, já estariam na lama do pecado, muito tempo. Comece a examinar a sua vida para você ver. Você nem tem muito dinheiro, já está prostrado, já está caído. Você imagina se você tivesse, se Deus permitisse que você seguisse os desejos, os caprichos do seu coração. Então o trabalho muitas vezes é uma dificuldade imposta por Deus para poder te manter na linha, como um cabresto na boca do cavalo ali, para te manter na direção. Né? Tem uns que tem um trabalho mais pesado, por quê? Porque se soltar um pouquinho a corda, filho, igual o cachorro vira lata e foge. Então Deus tem uma maneira, né? Ele não consegue alcançar a prosperidade porque a prosperidade atrapalha ele. Não adianta fazer oração, não adianta, o céu está fechado, já era, meu filho. Ele que abre, ele tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Pode vir o Silvio Santos doar a riqueza dele para você, que se estiver fechado não vai entrar. É assim que funciona. Como o filho pródigo, né? Que perde tudo. Eu acho que quando ele olha para trás, ele deve pensar assim, cara, como é que eu acabei com esse dinheiro todo? O que eu fiz, rapaz? Eu acho que o que eu fiz? O que eu fiz de doideira? E ali já era. Não tinha para onde ir. Ele acaba a vida ali, se a vida dele estava no fundo do poço ali, nem a comida dos porcos deixavam ele comer. As bolotas que iam para os porcos, ninguém dava nada a ele. Foi retirado o direito de justiça. Até que ele pudesse olhar para o céu, até que ele pudesse se arrepender. Foi Deus. O céu virou de bronze, meu filho. Às vezes o cara está desempregado e não adianta chorar. Aí, pessoal, se você ficar olhando para a sua idade, você não vai arrumar trabalho. Se você ficar assim, você tem que ter fé. Você tem que simplesmente se voltar para Deus, conversar com Ele e dizer assim, a minha vida está nas tuas mãos, Senhor. E Ele tem a chave de Davi, abre porta onde Ele faz água sair do deserto, chuva. E mesmo em uma pequena nuvem, do tamanho de uma mão de um homem, Ele faz chuva. A água sai da rocha. Ele abre porta onde não tem. Então, você tem que ter a sua esperança nele. Então, você tem que chegar para Deus e dizer assim, ó, Senhor, o Senhor me botou nessa vida aqui, eu não posso viver dessa forma. Se vai chorar alguma pitanga, chora para Deus. Conversa com Deus e depois apenas confie. Depois você apenas diz assim, tá difícil. Cara, eu já passei por muito disso. Não adianta, sabe, Deus conhece os teus pensamentos, Ele sabe as suas preocupações, e Ele diz, lance sobre mim todas as suas ansiedades. Eu tenho cuidado de vós. Às vezes é só uma prova para você glorificar a Deus, você testemunhar isso. Aí você fica desempregado, e você, caraca, eu ganhava tanto, como é que vai ser agora ganhando menos a metade? Começa a entrar um desespero, e tem gente que não consegue, né? Ver as coisas acabando em casa, ver o cachorro sem ração, as coisas que te movem, você vai ficando desesperado. Não pode. E você tem que servir a um Deus vivo, um Deus abençoador. Você imagina Abraão quando chegou para Ló e olha a moral que Abraão tinha com Deus. Ló, escolhe para onde você quer ir. Se eu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Não importa para onde se vai, se você está com Deus, você tem a bênção. Para os seus filhos, a bênção vem do Senhor. Não andeis ansiosos pelo que haver de comer, pelo que haver de vestir. Se Deus se preocupa com passarinho lá, Jesus está dizendo isso, aquele passarinho que não planta, não colhe em celeiro, ele não tem preocupação.
é Deus que cuida dele. Se Deus apenas faz a erva bonita, né, com aquela vestimenta bonita, aquela planta bonita, somente para ela viver um dia, que ela vai morrer naquele dia, o sol vai queimar ela. Se Deus se preocupa em vestir bem ela, se Deus se preocupa com a beleza dela, não vale vós muito mais do que os pássaros, muito mais do que as plantas? São essas palavras que tem que estar aplicadas no nosso coração, que a gente se perde, né, nas bobeiras da vida e se esquece. Então você precisa de ouvir a palavra de Deus. Tem momentos que é tão turbulento que a palavra de Deus, você começa a ouvir aqui, você não consegue se concentrar. Use a fé. Apenas confie. Converse com Deus. Deus está vendo a minha vida, sabe da minha preocupação. Nós estamos passando uma época muito terrível. Eu vejo pessoas todo dia. Quando uma pessoa vem atrás de emprego, nunca trate a mal, porque o próximo pode ser você. Tente fazer o máximo que você puder para ajudar. Indique um site aí, InfoJobs. Converse com ela sobre alguma oportunidade que você soube, né? Vai ali no Atacadão, que ali pode colocar currículo, às vezes ali mesmo. Deus vai usar a sua boca para direcionar aquela pessoa para o emprego. Ela quer um emprego. Sem o seu trabalho se morre, se mata. Não dá para ser feliz, como diz a música do Gonzaguinha, que é uma coisa tremenda. Os homens sem dignidade. Às vezes você vai me ver brigando na internet porque eu não aceito isso. Às vezes a gente erra porque a gente é muito enérgico, mas para você ter ideia da revolta que passa dentro da gente, porque eu vejo as pessoas sofrendo. Nenhum profeta de Deus, não estou falando que eu sou profeta de Deus, mas nenhum profeta de sua época se preocupava consigo mesmo. Ele estava em todo momento chateado com a situação do seu povo. E hoje em dia, se isso não te comove, você não tem a mente de Cristo. Porque se Jesus estivesse aqui, né, ele estaria totalmente insatisfeito com essa situação. Então nós estamos lutando pelo bem-estar de todos. Bem-aventurado os pacificadores. Às vezes a gente pensa que a luta não é nossa, essa luta não é nossa, mas quando você vê pessoas idosas não conseguem emprego, pessoas sendo rejeitadas, pessoas já têm o preconceito da aparência, né? Você vai arrumar um emprego e esse cara aqui, não tem uma boa aparência. Ele não tem uma boa aparência para trabalhar aqui. É assim que é a seleção. Quando se tem muito emprego, se tem muitas oportunidades, então acaba essa pessoa sendo encaixada de alguma forma em algum dos empregos. Mas quando não se tem nenhum, rapaz, é essa situação que nós estamos vivendo. Então a igreja tinha que estar mais preocupada com outras questões, estar orando por essas pessoas que estão pensando em até se matar porque não conseguem um emprego. E as pessoas os crentes estão tudo querendo ficar rico, querendo ir para a igreja porque quer carro, quer casa, porque acha que Deus é o Deus que faz o sol brilhar só para ele, tem que chover só sobre ele, porque ele é santo. E quando você vai ver a vida do cara, não tem nada de santidade, não tem nada, só tem egoísmo, só tem egocentrismo, só tem ignorância, não tem a palavra de Deus. Você vai conversar com o cara, ele não sabe montar nenhum versículo numa mensagem, é tudo destrambelhado. É o crente trapo, crente desmantelado mesmo, caraca, é um Zé Ruela cristão, Zé Ruela gospel. Ele não sabe nada de Bíblia, mas ele acha que sabe. Ele não sabe nada de temor a Deus, ele não sabe nada do que é o Evangelho, da representação do Evangelho. Em pleno século XXI, ele é um inútil. Reconheça isso, gente. Reconheça isso em você, porque se você não reconhecer isso, você vai passar a vida toda sendo inútil. Tem que reconhecer, eu não conheço a palavra, eu preciso estudar, eu preciso manejar bem, eu preciso ser ensinado. Tem gente que quer ensinar, mas nunca passou pela escola. Quer ser professor sem passar pela escola? Se bota carroça
na frente do boi. Não é o rabo do cachorro que abana o cachorro. Não é o cachorro que é o cachorro que abana o rabo ou é o rabo que abana o cachorro? Que eu saiba, é o cachorro que abana a sua cauda, né? Então é assim que nós estamos vivendo no dia de hoje. Um monte de gente querendo ser mestre, um monte de gente querendo ser líder, e sai um monte de gente fazendo um monte de coisa. Tem os desigrejados que acham que igreja não é necessário, e elas não obedecem a ninguém, elas pregam nas praças e depois está fazendo tudo de errado, mas fazem as escondidas, mas querem continuar sendo pregadores. É uma bagunça só. O século XXI está uma bagunça só. Acham que só porque estão pregando a palavra estão fazendo algum benefício. A palavra precisa estar dentro da obediência, dentro da doutrina. Quem não carrega essa doutrina não tem Deus. Ela tem que estar dentro do respeito. Você observa que quando Pedro vai ao meio daquela visão dos animais que descem do céu, ele vai pregar ao povo gentil. Quando ele retorna, a igreja em peso foi em cima dele. Os colunas da igreja foram lá para reprová-lo. Por que você foi pregar na casa de samaritanos, de pessoas que não fazem parte? Você foi pregar na casa de pessoas que não é do costume dos judeus pregar. E Pedro sabia que isso ia acontecer. Ele levou testemunhas com ele do que aconteceu. E ali viram que aquilo batia com a profecia de Oséias, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre todos, haveria paz para os que estão longe, paz para os que estão perto, e tudo que estava relacionado ao que Jesus dizia e o que Jesus fazia. A igreja viu que realmente era verdade, e ali não ficou fazendo bico, né? Tá tudo errado. Não reconheceu. Por quê? Porque era um fato novo que a igreja não conhecia, mas que estava pautado nos dizeres das Escrituras, nos dizeres do Espírito Santo. E as testemunhas fiéis para confirmar realmente a visão de Pedro. Então, o que aconteceu lá, né? O Espírito Santo foi derramado sobre a família de Cornélio. Então, você percebe que não existe aquele crente que não deve satisfação a ninguém. Nunca existiu isso. E não existe aquele crente, eu sou de Bispo Macedo, eu sou de Valdomiro, eu sou do RR, eu sou de não sei o quê. Ou nós somos todos de Cristo ou não somos de ninguém. Se eu não posso pregar na Igreja Universal é porque alguma coisa me impede. E é a doutrina que me impede. Não poderia ter esse empecilho. O Evangelho é o mesmo, a fé é uma só fé, o Espírito Santo é um só. Mas aqui você não prega. Se eu pregar uma vez lá, se deixar, vou acabar com tudo. Por quê? Porque não tem uma conformidade nem com as Escrituras. Não tem conformidade, então não dá, mas deveria ter. A igreja tem que comprar colírio para os olhos. Ela pertence a Deus? Sim, mas ela tem que ter colírio para os olhos. Mas tem gente aí que já aceita, tem igreja que já aceita, nunca foi chamado. Nunca foi chamado. Tem gente pensando que a igreja dos mormons é a igreja de Cristo, sendo que nem Bíblia tem ali. Se não tem Bíblia, não tem verdade. Mas se baseiam em algumas coisas da Bíblia, não é a verdade. Evangelho é tudo que está na Escritura, está tudo ali. Tem que saber argumentar sobre tudo. Tua vida tem que estar pautada em tudo que está ali. Sabendo o contexto do que é para a nossa época, do que é de fato para a época deles, estudando direitinho, você vai saber. Você vai saber.